A paz do Senhor, bom dia! Espero que todos estejam bem por aqui. E hoje eu vim fazer um resumo deste livro maravilhoso que é O Poder da Esposa que Ora. Eu já havia publicado um pequeno resumo escrito, aí no canal, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa introdução aqui que se chama O Poder. Então, quem é que ela está chamando de O Poder? É Deus, né? Porque só Deus pode transformar tudo e pode mudar qualquer circunstância. Então, muito obrigada a todos vocês que têm assistido os vídeos. O que está faltando mesmo é comentarem, mas eu creio que logo, logo vocês também estarão comentando aí no canal. Muito obrigada e vamos lá falar um pouquinho sobre essa introdução aqui do livro. Então, aqui a autora, que é a Stormy Omartian, ela vai falar um pouquinho sobre a experiência que ela teve no casamento dela. Então, ela vai falar sobre quais eram os conflitos, o que ela passou, nessa introdução aqui. E aqui ela vai dizer, que em primeiro lugar quero tornar perfeitamente claro que o poder de uma esposa que ora não é um meio para controlar o marido. Então, você que pensa, vou orar e vou controlar meu marido e fazer o que eu quero, não é. A partir do momento que a gente entra em oração pelo nosso esposo, é porque nós estamos pensando também no nosso bem, Então, ela está falando aqui que tudo que ela passou no casamento dela, a última, digamos assim, a última atitude que ela teve foi de orar. Mas antes ela fala aqui que ela fazia outros métodos, que era discutir, suplicar, ignorar, evitar, confrontar, debater. E é claro, ela também sempre ficava dando o tratamento do silêncio, A pessoa fala e a outra fica mudo, Ignora ali a outra. Então era isso que ela fazia, ela dava também esse troco do silêncio. Mas ela passou por tantas circunstâncias que ela não sabia orar pelo esposo dela, E ela diz aqui que o marido ele é difícil de você orar por ele, como ela está falando aqui. Eu não aprendi a orar de verdade por meu marido até que comecei a orar pelos meus filhos. Então, quando ela começava a orar pelos filhos dela, que diz que ela tinha a resposta de Deus. E ela pensava, mas por que eu não tenho resposta em relação ao meu marido, Então, aqui, ela disse que é bem mais fácil você orar pelos seus filhos, E é muito difícil você orar pelo esposo, por quê? Porque ele, aqui, o marido nem sempre é tão simples, especialmente quando você está casado, com essa pessoa há muito tempo. E essa pessoa pode ferir os sentimentos, pode ser imprudente, despreocupado, abusivo, irritante ou negligente. Então, o esposo ele vai estar sempre sujeito a estar magoando a esposa, como ela está falando aqui, ferindo. E os filhos não, dão mais alegria, dão muito mais fácil, E aqui ela está dizendo que é óbvio que não poderá entregar-se à oração de maneira como Deus lhe pede, até que você a retire do seu coração. Então, a esposa ela vai criando, como ela fala aqui, que essas atitudes do marido vai deixando ela ferida, E aí ela quer orar, mas ela está ferida, ela está magoada, a tal ponto que ela fala aqui que quando ela começou a orar, ela dizia que o coração dela estava tão endurecido que ela não conseguia. E ela começou a perceber o quanto ela precisava perdoar o esposo dela, mas ela não tinha força para isso. Então ela pedia para Deus ajudar ela a perdoar o esposo dela. Diversas vezes ela pedia, Senhor, me ajude a perdoar meu esposo. Mas antes ela diz aqui que ela chegou até o ponto de divorciar. Ela diz aqui, espere, antes que você desista do casamento. Confesso que desde já que houve uma época em que pensei em separação ou divórcio. Então ela diz que ela pensou em se separar, mas que isso não agradava a Deus. E que o que ela não queria era desagradar a Deus. Mas ela sentia que o desespero que impede que tomemos uma boa decisão. Experimentei o desânimo que leva a pessoa a desistir de tentar fazer o que é certo.
Então, o desânimo vinha para ela não continuar casada, mas sim para ela separar. Então, ela sabe aqui, ó, que ela compreende a tortura da solidão que deixa você desejando encontrar alguém que olhe para a sua alma e veja você. Então, a esposa diz, eu vou separar porque eu quero encontrar alguém que me veja, né? Meu esposo é tão egoísta que só olha para ele. E ela tá falando isso aqui. Senti tamanha dor que o medo de morrer por causa dela me levou a buscar o único meio provável de sobrevivência, fugir da fonte da agonia. Então, ela quis o divórcio. Então, depois de alguns anos, sem que houvesse transformação, clamei um dia ao Senhor. Então, foram muitos anos que ela estava dessa forma. Até que um dia ela fez uma oração sincera ao Senhor e o Senhor respondeu a ela. Então, enquanto ela estava ali sentada chorando, tomando a decisão de ir embora, de levar os filhos dela embora, né, sair de casa, Deus colocou dela que ele iria e deixasse as minhas necessidades em suas mãos. Deus colocou e falou para ela, fica, né, e coloca as tuas necessidades das minhas mãos. Me entrega o Michael, né, em oração. Porque ela queria, por força da mão dela, que o esposo dela mudasse. Deus pediu para ela entregar o esposo dela. Deus me mostrou que Michael estava preso numa teia do seu passado, que o tornava incapaz de ser diferente. Aí ela dizia aqui que ela não queria orar por ele, né? Aí aqui ela está falando também na outra página que o poder da esposa de orar pelo marido é muito maior do que a sogra. Por quê? Desculpe as sogras, ela fala aqui, né? Lá em Mateus 19:5 diz que marido e esposa, eles vão sair da casa dos seus pais, né? E vão se tornar um. Então, quando você ora só por você, não ora pelo seu esposo, ela está dizendo que é comparado como você orasse apenas pelo lado direito do seu corpo e não orasse pelo lado esquerdo. Se o lado direito não for sustentado e protegido, por isso vai cair o lado esquerdo também. O mesmo se aplica a você e seu marido. Então, se você ora só por uma parte do seu corpo e não ora pela outra parte, vai cair. Ou seja, vai atingir, se você ora só por você e não ora pelo seu marido, o que acontecer com ele vai atingir você também. É isso que ela está querendo dizer. E aqui ela está dizendo, podemos confiar no Senhor para remover a dor, o desânimo, o endurecimento e a falta de perdão. Somos capazes de visualizar seu poder de ressuscitar o amor e a vida nos lugares mais mortos. Então é você realmente buscar em Deus para que Ele ressuscite, né? Para que Ele ressuscite algo bom dentro do coração, né? Que é um coração que muitas vezes pode estar endurecido, ferido. A alegria de ver algo irremediavelmente morto, trazido à vida, é o maior que podemos experimentar. Então você aí que está passando esse momento, né, de desânimo, de ver que o seu casamento muitas vezes pode não estar tendo jeito, é o que ela está dizendo aqui, que Deus ele ressuscita, que Ele trata aquilo que parece estar morto, aquilo que parece que não tem jeito. Então, você tem de decidir se quer que seu casamento vá em frente e se esse desejo é forte o bastante para fazer tudo o que for necessário, dentro de parâmetros saudáveis para que isso aconteça. Você tem de acreditar, então você tem que usar a sua fé, de acreditar na restauração da parte do seu relacionamento que foi corroída pelo sofrimento, pela diferença e pelo egoísmo. Você tem de confiar que aquilo que caiu sobre você, seja lá o que for, você tem de saber que tudo isso que se ensinou em seu relacionamento, silenciosa e furtivamente, de modo a não ser percebido como uma ameaça, até que estivesse claramente à vista. Tal como idolatrar sua carreira, seus sonhos, seus filhos ou os seus desejos egoístas pode ser removido. Você tem de confiar que Deus é suficientemente grande para realizar tudo isso e muito mais. Então ela vai dizendo, né, de todas essas situações que podem ocorrer, né, no nosso casamento, na nossa vida, e que Deus pode tirar, né? Deus pode tirar. Então aqui, aí ela está dizendo aqui também, e eu também preciso de oração. Da mulher muitas vezes, só vou orar pelo meu esposo se ele orar por mim, mas ela diz assim, para você não esperar isso dele, né? Liberte-o desta obrigação. Se você quer orar pelo seu esposo, ela diz que tem que ser de uma forma incondicional, de uma forma onde você não vai precisar que ele também ore por você. É um sacrifício generoso, ela está falando aqui.
E também ela diz assim, que para você encontrar aqui companhias de oração. Então, você conhece uma mulher, né, uma pessoa que é sábia, que tem temor de Deus, que se você confiar a ela, né, o que você está passando no seu casamento, não tudo detalhadamente, mas algumas partes, que ela vai orar com você. Então ela fazia isso aqui, ó. Se tiver uma parceira de oração que não consegue manter em segredo uma confidência, descubra outra pessoa com mais sabedoria, sensibilidade e maturidade espiritual. Mesmo sem parceiras de oração ou um marido que ore, quando você ora fervorosamente, vê as coisas acontecerem. Antes mesmo de suas orações serem respondidas, as bênçãos de Deus recairão sobre você, simplesmente porque está orando. Isso se deve ao fato de ter passado tempo na presença de Deus, onde toda transformação duradoura começa. Então ela está dizendo aqui, se você não tiver uma parceira, né, você não conhece ninguém assim, né, que tenha sabedoria, você só conhece pessoas que, se você falar algo, essa pessoa vai compartilhar com outras. Então ela diz para você continuar no seu secreto com Deus, orando, que também você vai ter sua oração respondida. E também uma oração de cada vez, né, para você orar específico, uma oração de cada vez, orar nesse ponto aqui até ser respondido, e depois outro, para não virar uma confusão, né? Não é necessário fazer tudo num só dia, numa semana ou até num mês. Aí no decorrer do livro ela vai ensinando sobre como, né? Olha aqui, como você vai fazer essa oração, como é que vai acontecer. Ela vai explicar no decorrer do livro e eu vou mostrar aqui para você, tá bom? Então é bem importante. Ela está dizendo aqui que no final de cada capítulo ela vai fazer uma oração, mostrando para nós, né, como que nós devemos orar. E para você não dar lugar à impaciência. Para você não dar lugar à impaciência. O que é isso? Você ficar desanimado se você não viu acontecer no seu tempo, na hora que você quer. Receber respostas para as suas orações pode levar tempo, especialmente se o seu casamento tiver sido atingido de maneira profunda ou estiver sob tensão. Tenha paciência em perseverar e esperar pela cura de Deus. Tenha em mente que vocês dois são imperfeitos. Só o Senhor é perfeito. Só o Senhor é perfeito. Olhe para Deus como a fonte de tudo que você quer para o seu casamento e não se preocupe sobre como isso irá acontecer. A sua responsabilidade é orar. A nossa responsabilidade é orar. A de Deus é responder. Deixe isso nas mãos dele. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Foco, fé e oração e você vai conseguir. Esse foi o resumo da introdução, né, que ela faz, a autora. E aí, mais pra frente, eu venho trazer mais um vídeo pra você assistir. Ah, mas eu sou solteira. Rosa, eu sou solteira. Eu posso estar assistindo esses vídeos que falam sobre casamento? Sim. Você pode sim, porque é uma forma de você aprender. Muitas vezes você é solteiro, você mora com seus pais, né? E vê alguma situação no casamento deles que te entristece. Você aprendendo, dá para você ajudá-los. Você vai orando, vai aprendendo aqui com o livro, né, com essa serva de Deus, a orar da maneira, né, pelos seus pais, pelo casamento dos seus pais, ou vai ensinando eles. Não é em vão você estar aqui, tá bom? Tudo tem um propósito de Deus. E para você que não congrega em nenhum lugar, quer ouvir uma palavra, venha participar conosco, né, no nosso ministério, Igreja Nacional do Santuário de Deus. A gente tem um canal também aqui no YouTube. É uma igreja que Deus assim age grandemente e que eu sou muito feliz lá. Então, para você que não tem nenhum ministério, queira ir conhecer, entre em contato comigo aqui, que eu vou estar atenta. Lhe envio um endereço, lhe dou um telefone de contato. Você que precisa de uma oração, pode entrar em contato com o número, né, das pessoas que estão ali sempre prontas para ajudar, tá bom? Obrigada
e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.